Vamos à palavra de Deus, diga comigo assim, o poder, mas fala com vontade, diga o poder da mulher cristã na transformação do mundo. Você sabia que as mulheres têm um poder fenomenal? Mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm para transformar esse mundo para melhor. Preste atenção. Deus, Ele criou o mundo. Depois que Ele criou tudo que nós iríamos precisar, Ele decidiu criar o homem. E Ele deu uma missão ao homem, a dar nome a todos os animais, a todas as aves, a todas as árvores. E Ele foi capaz de dar nome a tudo que Deus tinha destinado que Ele desse. Depois que Ele fez tudo que Deus pediu que Ele fizesse, que Ele nasceu para fazer, Deus olha para o homem e diz assim: ainda falta alguma coisa. Esse mundo ainda não está bonito. Esse mundo ainda não está cheiroso como deve ficar. Esse mundo ainda não está tão colorido, tão romântico, tão delicado. Então Deus chama o homem, responsável pela terra. Ele chama Adão e diz: Adão, cara, você é fenomenal. Você é um cara proativo. Você é muito inteligente. Você consegue usar 100% da sua capacidade intelectual. Você deu nome a todos os animais. E o interessante é que todos os nomes que você deu têm a ver com animal. Quando você olha para o leão, o nome leão não tem a ver com leão? Sim ou não? Você não diz assim, mas não tem nada a ver. Não tem coisas que você fala assim: ah não, essa caixa vai chamar, sei lá, congelador. Aí você diz, não tem nada a ver, essa caixa de som chamar congelador. Não faz sentido. Agora, não faz sentido todos os animais, todas as árvores que você olha e você diz o nome, não faz sentido? Não é já parou para pensar nisso? Consegue acompanhar meu raciocínio ou eu estou louco demais? Eu estou viajando na maionese? Faz sentido. Deus diz, você é fenomenal, cara. Você é extraordinário. Mas está lhe faltando alguma coisa. E Deus não diz para Adão o que ele vai fazer. Ele diz, eu vou fazer uma auxiliadora. Alguém que vai te auxiliar, alguém que vai contribuir com você. Eu já te dei uma missão, Adão, preste atenção. Você tem uma missão, você é o meu responsável. Você é o meu líder, você é o quê? O meu líder, porque Deus nunca criou seguidores. Você é o quê? O meu líder. Você que vai liderar a terra, velho. Eu te dei a chave da terra em suas mãos. Olha o que o livro de Salmos diz. Os céus pertencem ao Senhor. Os céus pertencem a quem? Ao Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Até aquele momento só existia Adão. Ele deu a terra para quem? Para Adão. A chave da terra estava nas mãos de Adão. O poder desse mundo estava nas mãos de Adão. Ele disse, eu vou fazer alguém, eu vou criar alguém que vai auxiliar você. Vai auxiliar, vai contribuir com a sua missão. Não vai competir com você. Não vai tentar parar você. Não vai tentar roubar a sua missão. O contrário. Não vai vir também com outra missão. A pessoa que eu vou criar para te ajudar, essa pessoa, ela vai somar com você e nunca dividir. Diga às mulheres, eu nasci para somar com meu marido e não dividir. Elimine a palavra dividir do seu vocabulário. Então, a palavra divisão, ela vem de dividir, que vem do diabo. Mas Deus, Ele organiza. Olha lá, veja na Bíblia. No Evangelho de João, quando o Senhor vai fazer a primeira multiplicação de pães e peixes, Ele manda organizar o povo em grupos. Ele não manda dividir. Ele manda organizar. Tudo que for de divisão não vem dos céus. Então Deus diz para Adão: Adão, a pessoa que eu vou criar, o ser humano que eu vou criar, essa pessoa vai auxiliar com você. Quem está falando é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o mentor de Adão, o grande líder de Adão. Então ele disse: dorme, que eu quero surpreender você.
E aí Adão adormeceu. Adão adormeceu. Quando Adão acorda, quem ele vê na frente dele? Quem? Não, ele vê um ser humano do sexo feminino. Quando ele acordou, ele ficou surpreso, velho. Quando Adão acordou, Adão disse: uau, caramba, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e ela será chamada mulher. Não foi Deus que deu o nome à mulher, foi Adão. Deus criou um boneco com órgãos genitais, que hoje nós sabemos, feminino. Deus criou depois, soprou dentro desse boneco o seu espírito. Por isso que a mulher não compete com o marido, e nem o marido compete com a mulher, porque os dois são iguais, os dois são sopros divinos. Aleluia! Os dois são sopros divinos. O que está dentro da sua mulher é a mesma coisa que está, é o mesmo espírito que está em você, é o Espírito de Deus. Deus não soprou um espírito na mulher e outro espírito no homem, o mais importante no homem e o menos importante na mulher, não. Deus soprou o seu espírito no homem e Deus soprou o seu espírito na mulher. Os dois são iguais, um existe para contribuir com o outro, um não dá para viver sem o outro. Essa é a grande verdade. Ok? Agora vamos ser sinceros. Onde tem uma mulher, o ambiente não fica mais leve, mais agradável. Você percebe isso em um escritório, em uma empresa, em um ambiente que só tem homem. Por mais cuidadoso que os homens sejam, ainda fica faltando um toque feminino. Fica ou não fica? Vamos ser sinceros. Fica. Às vezes elas pegam algo tão simples e tira daqui, coloca ali, já dá toda a diferença. Então Deus queria um toque a mais na humanidade. Deus olha para Adão e diz: o cara é fenomenal, o cara é inteligente, o cara é capaz, mas ele não será capaz, preste atenção, de dar continuidade no meu projeto aqui na terra. Por mais esforçado que você seja, homem, você não é capaz de dar continuidade no projeto de Deus sozinho aqui na terra. Você precisa de uma mulher. Qual que é o projeto de Deus aqui na terra? Família. Aí nasce Eva, surge Eva, os dois têm relação sexual e começa a nascer uma família. A família, ela nasce quando nascem os filhos. Enquanto não tiver filhos, o casal não é uma família, é um casal, é um lar. A família, ela passa a surgir a partir do momento que os filhos nascem. E cachorro não é membro de família. O gato também não, e eu não sou contra, eu tenho um cachorro, eu tenho um pet em casa. Pet é pet, gato é gato, cachorro é cachorro, e gente é gente. Diga comigo, gente é gente, gato é gato, e cachorro é cachorro, papagaio é papagaio, e tudo é assim. Veja bem, não há poder nas nossas palavras? Você acredita que há poder nas nossas palavras, sim ou não? Quem acredita? A Bíblia diz que sim. Quem acredita? Diz amém. Então preste atenção, se tem poder nas nossas palavras, alguma coisa acontece no mundo espiritual quando você declara que um cachorro é seu filho. Alguma coisa no mundo espiritual acontece quando você declara que você é pai de um animal irracional. Ué, então preste atenção, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Eu quero hoje, eu poderia falar muita coisa aqui sobre a mulher, sobre o homem, sobre o projeto de Deus, mas eu vou me deter em uma mulher. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 ao 35. Vamos aprender com essa mulher fenomenal. Ok? 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos 32 ao 35. Antes de nós lermos esse texto, deixa eu te dar um panorama, deixa eu explanar o contexto histórico desses versículos que nós vamos ler. Presta atenção. Todos sabem que Davi foi o rei de Israel, mas antes dele ser colocado como rei de Israel, ele já era um poderoso guerreiro. Um dia, um exército de homens falidos,
endividados, que ninguém dava nada. Parecia a igreja Vida Triunfante. Davi conseguiu transformar esses homens em poderosos guerreiros. Eles saíram das dívidas, eles tiveram suas famílias restauradas, transformadas, e esses homens foram anexados ou inseridos no exército de Davi. Então Davi tinha um exército enorme, muito forte, muito poderoso. Um dia, preste muito bem atenção, para você ter ideia, a garra do exército de Davi, como o exército de Davi era comprometido com a missão do seu líder. Preste atenção, um dia, eles estavam no campo de batalha. De um lado estava o exército inimigo, do outro lado estava o exército de Davi. A Bíblia conta que Davi teve sede, mas a fonte onde ele poderia tomar água estava no campo dos inimigos. Estou resumindo a história. Davi disse: estou com sede. Seu exército ouviu, os mais próximos ouviram, seus auxiliares ouviram, talvez seu general, tal. Davi dormiu, foi descansar. Os caras enfrentaram o exército inimigo para pegar água e matar a sede do seu rei Davi, do seu líder. Quando ele acorda e vê aquela água, ele diz: o que aconteceu? Vocês foram lá pegar água? Isso. Ele diz: não, eu não sou digno de tomar essa água. Vocês arriscaram a vida de vocês. Olha que coisa, os valentes de Davi. Então preste atenção, por que eu estou contando isso do exército de Davi? Para você entender o contexto histórico. Davi, ele vai com a sua festa, com seu exército, para uma festa de celebração. E tudo naquela época era muito distante. Um deserto, Israel, não tinha navio, não tinha avião, eles caminhavam a pé ou então de jumento. E eles estão retornando dessa festa de celebração, porque Samuel tinha morrido, tinha sido sepultado, e eles estão retornando para a sua terra. E no meio desse deserto, ele encontra os pastores de um homem chamado Nabal. E os pastores estavam tosqueando as ovelhas de Nabal. E Davi, preste atenção, eles estavam no campo, no território que pertencia a Davi. E os homens de Davi não fizeram nenhum mal com os pastores de Nabal. Contrário, protegeram, mataram a fome deles, ajudaram eles, protegeram os animais. Assim, agiram com muita bondade, com muita misericórdia com os pastores de Nabal. Davi continua caminhando em direção ao seu destino. Em um determinado momento, seu exército fica com fome, não tem o que comer. Ele tem a seguinte ideia: pega 2 dos seus servos, ou alguns servos, e diz assim: vai até Nabal, um homem riquíssimo, poderosíssimo na região. Vai até Nabal e veja com ele a possibilidade dele enviar pão, comida, uma carne e água para os meus homens. Para os meus homens. A Bíblia diz que o nome Nabal significa insensato. Você já se relacionou com pessoas insensatas? Pessoas que não têm um ponto de equilíbrio. Pessoas que você está ajudando e elas te cobram como se fosse obrigação de você ajudar. Elas não têm um bom senso. Esse cara era Nabal. Quando os homens de Davi chegam para Nabal e dizem assim: Nabal, o meu senhor, ele mandou uma carta, ele mandou um texto muito bem escrito, muito bem elaborado, muito bem educado, e pede ajuda. Nabal disse: quem é Davi? Todo mundo sabia que era Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele desdenhou. Quem é esse filho de Jessé? Corre a notícia que os filhos estão fugindo dos seus senhores. Ou seja, ele quis dar a entender que Davi estava fugindo dos seus líderes, do seu pai. E ele disse: não tem comida para ninguém. Não é justo eu pegar a carne que é para dar para os meus pastores, para os meus tosqueadores, e mandar para homens que eu não sei nem de onde vêm e nem para onde estão indo. O exército de Davi é super fiel. Chega e conta ponto por ponto, que aqui que está o segredo também da fidelidade. Se você é fiel à sua esposa, ao seu marido, você não vai esconder nada. Se você é fiel à sua liderança, você não vai esconder nada. Se você esconde, é um sinal que você não está sendo fiel.
conta ponto por ponto. Quando Davi, eles terminam de falar para Davi. Eles estão contando para o poderoso guerreiro. O cara não tinha perdido nenhuma batalha. O cara já tinha vencido Golias. O cara já tinha matado um monte de gente. Davi disse assim: que Deus me castigue, se amanhã a essa hora eu não tiver matado todos do sexo masculino da equipe de Nabal, inclusive Nabal. Quando Nabal recebe os soldados de Davi, preste atenção, um servo de Nabal ouve a conversa dele com os soldados de Davi. O cara estava no campo, o cara sabia que era Davi, o cara era sensato, o servo, o empregado. Ele disse: esse cara está louco, esse cara está nos colocando em risco, esse cara não sabe o que está falando. E o menino fica apavorado, o cara fica apavorado, o soldado vai embora. O cara encontra a esposa de Davi, de Nabal, chamada Abigail, e diz: minha senhora, por favor, deixa eu explicar. Veio os soldados de Davi pedir ajuda para Nabal, e o nosso Senhor agiu com rigidez, com estupidez com os soldados. A grande verdade, minha senhora, que esses homens preservaram nossa vida no deserto, nos protegeram, nos livraram de todo o mal. Eles só nos fizeram bem no deserto. Minha senhora, nós e a sua família está em risco. Considere as minhas palavras, pense no que eu estou falando. A mulher não pensou duas vezes, porque aqui está uma virtude das mulheres: sensibilidade. As mulheres, maridos, as mulheres são mais sensíveis que os homens. É natural isso. As mulheres são mais sensíveis. Ouça a sua esposa. Ouça as mulheres. Preste atenção. Elas vieram para nos auxiliar, para ver o que a gente não consegue ver, para discernir o que nós muitas vezes não conseguimos discernir. Nós homens, o nosso papel é trazer o resultado. E às vezes nós estamos focados no resultado e muitas vezes ignoramos o percurso para alcançar o resultado. E às vezes quando você coloca a sua mulher também no negócio, quando você compartilha, quando você não esconde, você fala a verdade, quem sabe ela pode te livrar de uma encrenca, ela pode te livrar da morte, ela pode te livrar de um grande prejuízo. E olha o que a mulher de Nabal faz imediatamente. Ela faz pão, ela pega todo um alimento, ela pega água, não conta nada para Nabal, e ela vai de encontro a Davi. Quando ela está no meio, e ela é sábia, ela sabe que quem teve relacionamento, contato com os soldados de Davi, com Davi, foram os seus soldados, foram os seus servos. Então ela diz assim: ó, vocês vão na frente com esses alimentos e eu vou atrás, eu vou seguindo vocês. Ou seja, vocês vão na frente, vocês que vão ter contato primeiro com eles. Vocês sabem quem eles são, vocês já tiveram lá no deserto, vocês já desenvolveram um relacionamento. Então é melhor vocês irem, porque eles não me conhecem, eles estão irados com Nabal. Eu sou a esposa de Nabal, e se eu chegar primeiro, pode ser, em outras palavras está dizendo, e pode ser que ele me mate. Então vai vocês. E os caras foram. A Bíblia diz que quando ela está no meio do caminho, indo em direção a Davi, quem está vindo? Davi e o seu exército. E olha o que essa mulher faz. Olha as palavras de sabedoria dessa mulher. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 ao 35, diz assim: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você, olha o que Davi fala para essa mulher: seja você abençoada pelo seu bom, seja você abençoada pelo seu bom senso. Pega aí, mulherada, pelo seu bom senso. Porque no diálogo que ela teve com Davi, Davi percebe: essa mulher é esperta, essa mulher é inteligente. Preste atenção. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Ou seja, o cara ia matar.
De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você, olha aqui, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino, pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. A chacina, velho. Ia acontecer uma chacina, morte em série. Presta atenção. Então Davi aceitou o que havia lhe trazido e disse: vá para a sua casa em ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Olha aqui, o poder de uma mulher. O poder de uma, olha mulher, você tem o poder de livrar o seu marido da morte. Você tem o poder de enriquecer ou empobrecer a sua família. Você tem o poder de transformar esse mundo em um mundo melhor. Você tem o poder de dar continuidade ao projeto de Deus. Então eu entendo que quando Deus disse a Adão: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Deus está pensando nesses mínimos detalhes. Deus está pensando que tem coisas que o homem, por mais que seja proativo, por mais que seja guerreiro, por mais que faça trabalhos braçais, por mais que busque os recursos para a sua família, tem coisas que ele não consegue ver, tem coisas que ele não consegue sentir, tem coisas que ele não consegue perceber, mas tendo alguém do seu lado auxiliando, essa pessoa pode ajudá-lo. Então, homens, deixem de ser arrogantes, deixem de ser orgulhosos e ouçam as suas esposas. Infelizmente ainda, nós vivemos em um país muito machista. As mulheres desenvolvem o mesmo serviço que o homem numa empresa, e muitas vezes desenvolvem até com muito mais excelência e ganha menos. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Infelizmente. Então preste atenção lá. Estava conversando com uma pastora da África. A filha dela é pilota de avião. E eu lembro que nós a conhecemos em, acho que 2017, alguma coisa assim, ou 18. E ela pilotava aeronave pequena, particular, para alguns empresários na África. E ela disse: pastor, o meu sonho, a Leila, pastor, o meu sonho é pilotar um Boeing. E eu vou conseguir, eu já fiz uma prova. Só que eu tenho que fazer um treinamento. E esse treinamento tem em Portugal, Portugal, Paris, ou no Brasil. Até tentei ver aqui para ela esse treinamento, não consegui. Mas essa semana a mãe dela disse: pastor, tem uma benção a lhe contar. Falei: conte. Ela disse: a Leila foi aprovada para o Boeing. E ela agora já está pilotando o Boeing. Mas tem um detalhe, pastor. Aí ela me falou o nome de uma outra aeronave ainda maior que o Boeing. E no final ela disse: em toda a África, só 3 moças que conseguem pilotar essa aeronave. 3 moças. Isso é preconceito ou não é? Isso é desvalorizar a mulher ou não é? É lógico que muitas mulheres podem não ter tido o mesmo desejo que essas 3. Mas, poxa, diante de nenhuma nação, 3 mulheres. Isso é no mundo inteiro. Infelizmente existe esse preconceito. Na nação de Israel também existia, sabia? O cristianismo é a única religião, se é que pode chamar de religião, que valorizou e valoriza até hoje a mulher. A mulher em Israel, para o judeu não convertido, não vale nada, só para procriar. Os judeus agradeciam a Deus todos os dias por 3 coisas. Primeiro, por não ter nascido gentil. Por não ter nascido gentil, eles se orgulham por ser judeu, povo escolhido, nação escolhida. Eles agradeciam por 3 coisas: por não ser gentil, por não ter nascido cachorro, e terceiro, por não ter nascido mulher. Ou seja, eles comparam as mulheres com um cachorro. Jesus veio para resgatar isso. Sabe por quê? Foi Ele que criou. Ele sabe o valor que a mulher tem. Ele sabe a potência que a mulher tem. Então Jesus logo inseriu mulheres no seu ministério. Você sabe que não eram os homens que mantinham o ministério de Jesus na terra financeiramente, eram as mulheres. Você sabe que não foram os homens que ficaram até o último suspiro de Jesus na cruz, presenciando o seu sacrifício, foram as mulheres.
Você sabe que não foram os homens que foram os primeiros a ir ao sepulcro balsamar o corpo do Senhor Jesus, mas foi as mulheres. E aí as más línguas dizem que foi as mulheres que foram primeiro no sepulcro, se Jesus se revelou primeiro às mulheres, para que a notícia corresse mais rápido. Pode ter um fundo de verdade, mas não é só isso. Porque que elas falam? Falam. Por isso que você tem que capacitar a sua esposa para falar coisas boas. Você tem que honrá-la para ela ser motivada a falar coisas boas. Porque se você não cuidar bem da sua mulher, ela pode destruir você. Olha aí. É igual um carro. Se você fizer boa manutenção no seu veículo, ele é um veículo de bênção nas suas mãos. Mas se você não cuidar do freio, se você não olhar a pastilha, se você não olhar o óleo do combustível, você pode sofrer um acidente. A mulher é muito mais que um carro. Elas são preciosas, elas são amadas, elas são criadas por Deus. Então Jesus veio resgatando esses valores. Jesus veio inserindo as mulheres no seu ministério. Então preste muito bem atenção. Eu quero rapidamente falar de algumas qualidades que a gente pode aprender aqui com Abigail. Tenho muito mais coisas, mas vou me atentar aqui. Primeiro, essa mulher nos ensina que não precisa de briga, de humilhar, de xingar para resolver um problema sério. A Abigail ensina para todas as mulheres, ensina para nós homens também, que você, para resolver um problema complexo, uma situação difícil, você não precisa brigar, você não precisa xingar, você não precisa humilhar, você só precisa fazer o que deve ser feito. Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia, anote aí por gentileza. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 e 19. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, com bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu os segui. Preste atenção, ponto. Ela porém, o que está escrito aí? Ela porém, porque para o insensato tem hora que não vale a pena falar nada. Tem hora, mulher, que o seu marido é tão insensato, ele é tão cabeça dura, hoje usa muito essa expressão, tão cabeça dura, que não adianta você falar nada para ele. Você tem que fazer o que deve ser feito. Se você falar, vai aumentar o problema. Se você falar aquilo que poderia ser solução, vai gerar mais problema ainda, você vai cavar mais um abismo ainda. Então ela fez o que tinha que ser feito. Ela preparou o alimento que Davi precisava. Ela chama os servos que ela precisava, mas ela não disse nada para o seu marido. Ela não disse nada. Olha o que diz a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem aos seus maridos, a fim de que se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem... Abigail preservou a vida do marido e dos servos e a dela, sem palavras, sem falar. Irmãos, preste atenção, isso serve para nós homens também. Você que é um líder, tem hora que não adianta você querer contra-argumentar com o seu filho e nem com a sua esposa. Tem hora que a melhor resposta é o silêncio. Mas eu já vi casais que não têm essa sabedoria, quer resolver na hora, quer resolver pelo WhatsApp. Eu já vi líderes, empresários, profissionais liberais que é imediatista. Não! Tem hora que você tem que ficar calado, você tem que fazer o que deve ser feito, ainda que você esteja sendo prejudicado, ainda que você não concorde, ainda que você veja e sinta que aquilo pode te levar à morte, à destruição ou à falência. Tem hora que não adianta falar. Abigail nos ensina isso. Ela faz o que tem que ser feito, faz o alimento, prepara o vinho, as ovelhas, os jumentos, os servos, e vai em direção. E aqui Pedro, ele nos orienta: sujeite-se aos seus maridos, a fim de que eles, se algum deles não obedecem à palavra, e tem homens que estão dentro da igreja que não obedecem à palavra. Você diz, é crente, é batizado nas águas, está na célula,
vem a todos os cultos, é dizimista, é ofertante, mas não obedece a palavra. A senhora vai ter que ter essa sensibilidade para saber se o seu marido obedece a palavra de Deus ou não. Porque se ele não obedece, não adianta a senhora ficar no ouvido dele. Só vai aumentar a ira dele, só vai aumentar o furor dele, a insensatez dele. A senhora tem que dobrar o joelho, falar com Deus, jejuar, clamar, e através do seu testemunho, da sua vida, o poder de Deus vai alcançar esse indivíduo, e a vida dele será transformada, e o nome do Senhor será glorificado. É assim também para com os nossos filhos. Tem hora que não adianta ficar no ouvido dos filhos. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Enquanto criança você traz, mas de repente você chegou na igreja já na fase adulta, seus filhos já eram adultos, de repente já tinham algum vício, e não querem saber da igreja, ou de repente se desviaram. Vai orar, vai jejuar. Minha mãe tem um testemunho muito forte nisso, com meu irmão do meio. Não é desistir, mas também não é ficar no ouvido. Então preste muito bem atenção. Obedeça as suas palavras. Sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha aqui. Deus criou você, mulher, não é para desonrar os homens, mas para respeitar, para amar os homens, para cuidar dos homens, para auxiliar os homens. E Deus criou as mulheres, homens, para elas serem amadas. Cadê os homens? Diga assim, amadas. Só os homens, amadas. Diga, Deus criou as mulheres para serem amadas pelos homens, e nunca apedrejadas, nunca atiradas, nunca agredidas, e nunca esfaqueadas, e nunca humilhadas. Mulher foi criada para ser amada. Por isso que ela foi criada depois. Não é porque ela vale menos, é porque ela merece muito amor. É diferente. Então preste muito bem atenção. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher chamada Abigail. Essa mulher sabia lidar com o marido, com os servos e com as autoridades. Simples assim. Porque tem mulher, preste atenção, que sabe fazer uma comida, tem um tempero fenomenal, mas não sabe dialogar com o esposo, não sabe entender o marido. Abigail, não é que ela concordava com Nabal, mas ela sabia quem era o marido dela. A senhora tem que saber quem é seu marido. Tem que saber. Eu quero sugerir aos casais jovens, solteiros aí que estão namorando ou prestes a namorar: beije menos e dialogue mais. Abrace menos e observe mais. Você tem que saber com quem você vai casar, porque beijo não alimenta a barriga de ninguém. Beijo não constrói casa nenhuma. Abraço não diz nada a respeito de ninguém. Não, ou melhor, não diz tudo a respeito de ninguém. Então dialogue, veja com quem você está se relacionando, para depois não reclamar o leite derramado, para depois não querer resolver um problema que não precisaria nem ter acontecido. Por isso que namoro, presta atenção jovens, não é ficar beijando, não é ficar se abraçando, é se conhecer, é dialogar, é ver os seus sonhos, os seus ideais. De repente você está namorando com alguém que está beijando muito, que está abraçando muito, que não tem tempo de dialogar, que ele é arrogante, que ele é insensato, que ele é imaturo, ele é estúpido com a mãe, com o pai, mas você beija tanto que não percebe, não consegue ouvir e ver que ele é estúpido com a mãe. Se ele é estúpido com a mãe, imagina com você que não é a mãe dele. Aqui está um excelente termômetro, tanto para o rapaz quanto para a moça. Pensou em namorar um fulano, uma fulana? Marca para ir na casa da mãe, veja como ele trata, ou ela trata a mãe. Só isso. Porque se ele ou ela tratar a mãe com rigidez, com estupidez, a mulher que gerou ele, que amamentou ele, com o pai que trouxe o sustento para ele, a proteção para ele, imagina com você que não é o sangue dele. Imagina. Só isso já basta. Só isso. Mas essa mulher, ela sabe lidar com seu marido. Ela já sabe, eu entrei nessa encrenca,
cabeçudo, estúpido, ignorante, insensato, avarento, porque a Bíblia diz que ele era avarento, miserável, tudo que ele tinha era dinheiro. Eu não vou conversar com esse traste não, porque tem o seguinte, não é porque você está casado que você vai esconder o que seu marido é. Se ele é traste e você descobriu depois, fala que é traste mesmo. Essa porcaria não serve para nada, só para transar. E olhe lá, hein? Eu não vou conversar com esse cara não, insensato. É tanto que ela diz isso para Davi. Não considere ele insensato como diz o seu nome. Ela não esconde. Então essa mulher, ela sabe lidar com o marido. Ela sabe lidar com os servos. Ela ouve o empregado. Ela não é uma mulher arrogante. Ela ouve o empregado. Mas quando ela chega na presença de Davi, ela sabe dialogar também com a autoridade. Isso é lindo. E mulher, você pode. Cadê as mulheres? Diga, eu posso. Você é capaz. Não tenha medo. Você pode assumir o posto que você desejar assumir na sociedade. Você pode. Você não nasceu só para cozinhar. Você não nasceu só para cuidar de crianças. Você não nasceu só para lavar roupa. Se a senhora quiser só fazer isso, entender que isso te faz feliz, glória a Deus, não tem nada de errado. Isso não diminui você nem uma vírgula, mas você pode mais. Você pode fazer tudo isso e muito mais também. Você pode. Você pode pilotar avião. Você pode dirigir carro. A gente que se cuide, mas você pode. Você pode se envolver com a política. Você pode ser uma vereadora nessa cidade. Tem mulher aqui que gosta de política? Levanta a mão aí. Gosta de se envolver na política? Está ali a pastora Laura, que é assessora. Tem mais alguém? Que pena que não tem. Eu vou orar para Deus levantar mulheres aqui. Vereadora. Quem sabe uma mulher prefeita um dia nessa cidade. Acredito que nunca teve. Uma mulher prefeita. Você pode ser uma mega empresária, minha senhora. Sabe aquilo que você faz muito bem dentro de casa? Quem sabe se você organizar isso aí e buscar uma parceria, buscar uma mentoria, a senhora não pode desenvolver um mega projeto, uma mega instituição, uma mega empresa. A senhora pode. A senhora pode ser uma executiva de qualquer empresa, bilíngue, uma executiva bilíngue. Pode falar quantos idiomas a senhora quiser. Você pode, a mulher é capaz sim. Você não é capaz de ninguém. E essa mulher, Abigail, ela nos ensina. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 14 ao 17. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. Olha o que o marido da mulher fez, o insultou os caras. No entanto, olha o que ele disse, no entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro, olha aqui, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração, o servo diz para Abigail, leve isso em consideração, e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Deixa eu perguntar, homens, cadê os homens? Levanta a mão aí, faz barulho aí. Eu vou dar mais uma chance. Cadê os homens? Faz barulho aí. É isso aí, tanto das mulheres chamarem você de gatinho, né? Aí vocês não estão... Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa. Homens, a sua esposa, os seus filhos, os seus empregados, funcionários, colaboradores, eles conseguem conversar com você? A sua esposa pode sentar à mesa no café da manhã, igual a minha faz. Ela pega uma faca... Brincadeira, de passar. É que a gente está tomando café, então ela tem que ter uma faca para passar o pão, a manteiga no pão. Aí ela aproveita que a faca está ali.
Aí só para me lembrar, ela bate a faca assim na mesa. Assim. Então, amor, a gente estava na conferência ontem e Deus falou isso. A gente precisa colocar isso em ordem. Como que você não vai colocar? Como? Hã? Mas a sua esposa tem liberdade para conversar com você e falar: amor, será que a gente precisa comprar esse carro agora mesmo? Será que é o momento? Será que a sua esposa pode dizer para você: amor, você não está vendo que você precisa pegar mais firme na igreja? Você precisa se comprometer mais com o evangelho? Como que você responde quando ela faz isso? Será que a sua esposa pode dizer: queridão, eu não estou vendo você ler Bíblia. Eu estou vendo que você está faltando muito no serviço. Será que você não precisa se dedicar um pouco mais ao seu trabalho? Amor, eu estou vendo que todo mundo na sua empresa está sendo promovido, só você está ficando para trás. Será que ela pode falar isso? Será que ela pode dizer assim: querido, será que você não está precisando dar mais atenção para os nossos filhos? Você precisaria ouvir mais a sua filha. Você precisaria ouvir mais o seu garoto. Você está precisando sair mais com seus filhos. Será que ela pode falar assim? Como que você vai reagir? Será que ela tem coragem de dialogar com você? Porque Abigail não tinha. Abigail disse assim, e o servo até falou: ele é um homem tão mau que ninguém, olha aqui, ninguém, inclusive a senhora, ninguém pode conversar com ele. Os jovens aí, de repente, a maioria de nós não tivemos um referencial de excelência dentro de casa. A maioria de nós fomos criados e educados nesse ambiente de estupidez, que a mulher não podia falar nada com seu pai. Então a gente aprendeu esse modelo. Essa é a grande verdade. Não, aqui é o homem sou eu, sou a cabeça da casa, quem manda sou eu, quem trabalha sou eu que pago as contas aqui, e não se mete nisso não. Cuida das suas coisas, lava a roupa, cadê a comida? Era assim ou não era? A gente aprendeu assim, ué. E aí a gente casa e acha que a mulher tem que ser tratada assim. Seu pai ia com você no shopping? Você que tem a minha idade? 49? Ou mais? Você ia, irmã Jani? Seu pai ia na praça comer o cachorro quente com a senhora? Não ia. Ia, Paulo? Não é porque eles eram maus, é porque eles aprenderam assim também. Eles aprenderam assim também. Eles aprenderam que casamento é sexo e comida. Eles não davam carinho para a esposa, porque o avô era assim, o bisavô era assim, o pai foi assim, e nós aprendemos assim. E alguns pais ainda tinham coragem de dizer: filho, não dê mole para essa moça não, viu? Pega pesado, viu? Porque senão, vai montar em cima de você. Era assim ou não é? Então preste atenção, mas não é assim. A Bíblia não ensina assim, gente. Nós agora estamos numa igreja. Preste atenção, não estou aqui diminuindo ninguém, ofendendo ninguém, estou aqui ensinando. Eu também cresci num lar assim. Meu pai não era tão educado como deveria ser. Meu pai, eu acordo meu garoto hoje beijando, cutucando ele, fazendo carinho. Meu pai falava assim: se não levantar, vou jogar um balde de água fria, hein? Gelada, agora, levanta agora. Já puxava o cobertor. Era assim. Não é que ele era mau. Ele não era mau, ele trazia comida para casa. Ele pagava as despesas de casa. Ele comprava material escolar para a gente. Mas ele aprendeu assim. Aí, graças a Deus, eu tive o privilégio de caminhar com homens de Deus, de almoçar com eles, de ver o jeito deles lidarem com a esposa, lidarem com os filhos. Andréia, como citou Jesus, também passou a frequentar também a casa dos nossos líderes. Nós passamos a ter um referencial. Então preste atenção, olha o que o servo disse para a mulher do cara. Imagina a vergonha que Abigail não ficou. Porque o Senhor, o nosso Senhor, o seu marido, ele é estúpido. Ninguém, inclusive a senhora sabe disso melhor do que eu. Ninguém pode conversar com ele. A minha pergunta é: a sua família, os seus líderes, os seus amigos podem conversar com você? Agora, preste atenção, tem mulheres assim também, igual Nabal, viu? Tem mulheres igual Nabal, eu já vi.
Tem mulheres que às vezes ela vem choramingar para a gente, e aí ela pinta o marido como um demônio. Não, pastor, que ele é estúpido, que ele não deixa falar, e a gente vai conversar da briga, não sei o quê, e ele xinga e ele humilha. Fala, tá bom, marca os dois, vem aqui. Aí eu deixo eles falar, fala um, ele fala. Não, ela fala, e mete o pau, e que ele, que não sei o quê, e que papapá, e que papapá. Falei, tá bom, a senhora já terminou, falou, beleza, é isso aí? É, pastor. Então agora fala você. Quando o cara vai, pensa em abrir a boca, ela já entra. Não, porque... Falei, o que? Calma. Eu já mandei, cala a boca. Porque se está aqui, eu sou autoridade. Cale a boca agora. Eu não sou seu pai, nem sou seu marido. Você pensa que eu não falo? Fala ou não falo? Eu não sou seu pai e nem o seu marido. Se você não respeita o seu marido e nem o seu pai, agora você vai me respeitar aqui. Cala a boca, deixa ele falar. Aí no final eu digo, já disse isso. Falei, imagina, senhora, se a senhora está lidando assim com o seu marido na minha presença, na presença da minha esposa, imagina quando está só vocês dois em casa. Tem mulher que é assim, boca dura. Por quê? Porque viu a mãe também ser assim. Porque a mãe também aprendeu assim. Mas você não precisa terminar a vida assim. Você pode mudar a sua história. Tanto você homem, quanto você mulher. Você jovem, você adolescente. Você pode mudar a sua história. Eu mudei a minha. O meu lar hoje é totalmente diferente do que era o lar dos meus pais. E olha que os meus pais iam na igreja, mas é um outro ambiente. É uma outra atmosfera. Não que eu seja melhor que os meus pais, mas eles não tiveram a oportunidade que eu tive e tenho de melhorar cada dia. Quem está me entendendo diz amém. Então, queridos, busque a crescer, aprenda sobre liderança. Eu falei aqui no último TGL, os desafios da liderança, todos nós somos líderes. Você mulher, mesmo você que não trabalha fora, só dentro de casa, você é uma líder. Você é uma líder. Você, marido, é um líder. Desde o primeiro homem que Deus criou, Ele criou para liderar, Ele criou para multiplicar, Ele criou para frutificar, Ele criou para dar certo. Por que você está dando errado? Por que não está funcionando todas as áreas da sua vida como deveria estar? Você já viu o carro? Você vai comprar um carro, você olha a aparência e diz, os caras até escrevem, né? Uma teteia, é assim que fala ainda? Quando eu era jovem que eu ia comprar, assim, uma teteia, estava lindo, né? Mas o que? Tá uma boneca, né? Não sei o que. Tudo bonitinho por fora. O cara diz, olha a tapeçaria, olha os pneus, tudo beleza. Aí quando se abre o motor, está vazando. Ou então o motor não está vazando, mas quando você liga o carro dá uma engasgada. Aí alguém diz assim, a injeção eletrônica. Ou então está tudo limpinho, a injeção funciona, mas o banco está quebrado. Ou seja, o carro não está 100%. E você vai comprar o carro, você quer um carro 100%. Deixa eu falar, você casou, você quer o seu cônjuge 100%. Você quer os seus pais 100%. E você quer 100% do outro. Deus não entregou metade para você. Ele entregou 100% dos seus filhos por você. Ele tinha um, e Ele entregou esse um. Sabe quanto você vale? 100%. Quanto que você vale? 100%. Quanto que as mulheres valem? Quanto que os homens valem? Quanto que os filhos valem? Tem que ser um ambiente de honra, gente. Porque todo mundo em casa vale ser respeitado e honrado. Abigail, ela faz o que Jesus faria. Essa mulher, ela segue os passos do Senhor Jesus Cristo, embora esteja no Antigo Testamento. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 25, diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para participação mediante a fé, pelo sangue demonstrando a sua justiça. Nabal ia morrer, todos os servos iam morrer, Abigail ia morrer. Essa mulher, ela põe a vida dela em risco, e ela vai de encontro a Davi. Davi poderia não ter aceitado as desculpas dela, Davi poderia não ter aceitado a justificativa dela.
Graças a Deus que aceitou. Mas Davi poderia ter matado ela e seus servos e continuar a viagem para destruir Nabal. Se você continuar lendo a história, quando ela volta, sabe o que Nabal estava fazendo? Dando uma festa, como se fosse um rei. Ele deveria estar tão bêbado que ela decidiu não conversar com ele naquele dia. Só no dia seguinte, quando tinha passado o efeito da festa, ela senta e compartilha tudo com ele. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu com ele? Ele passou mal, o cara infartou. 10 dias depois ele morre. Então preste atenção, essa mulher faz o que Deus fez por nós e tem feito, o que nós devemos fazer pelas outras pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18 ao 21 diz assim: façam todo o possível, façam todo o quê? Para viver em paz com todos. Irmãos, não arrume encrenca com ninguém não. Quem aqui já arrumou encrenca com o vizinho? Não precisa levantar a mão não. Mas não arrume encrenca com o seu vizinho não. Olha aqui, não arrume encrenca com a sua sogra não, velho. Mantenha paz com a sogra, com o sogro, com a cunhada. Olha o que a Bíblia diz: mantenha paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de... Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Cadê os pacificadores aí? Aleluia. Diga: eu sou da paz. Aleluia. Nunca pague o mal com o mal. Mulher, você chegou, vai conversar com o marido, preste atenção. Você percebeu que ele está agitado, está nervoso, não está respondendo, fica quieto, fica na sua. Você percebeu que você falou, ele levantou, foi para o quarto, não vai atrás dele no quarto não. Para quê? Vai arrumar encrenca, seja sábia. Você começou a falar, você percebeu que o marido pegou a chave do carro e foi para a casa da mãe, deixa ele ir. Olha o que a Abigail fez. Deixa, ele vai voltar. Deixa ele pensar. Pastor, mas ele voltou, aí eu fui conversar, ele fez tudo de novo, saiu de novo. Deixa ele sair. Uma hora esse traste vai aprender. Aprende. Maridão, mesma coisa. Você diz: pastor, mas minha mulher é uma jumenta. Ué, mas para casar com um cavalo tem que ser uma jumenta. Brincadeira. Brincadeira. Você é estúpida demais, pastor. A mulher é brava demais, só falta o bigode. Calma, cara, você já casou. Você já se meteu na encrenca. Calma. Vamos agora buscar sabedoria, discernimento, para amenizar o problema e manter a paz dentro de casa. Que a pior coisa, olha aqui, a pior coisa é você não ter paz dentro de casa. O lar, a família, é um abrigo seguro, é um lugar de refrigério. Irmãos, se a gente não tiver paz na nossa casa, não se sentir seguro na nossa casa, onde nós vamos sentir seguro? Então mantenha paz com a sua família. Busque sabedoria de Deus, ore antes de conversar. Mas as mulheres, eu quero terminar dizendo, têm um poder extraordinário, fora do comum, para transformar esse mundo para melhor. Olha, senhora, irmã, deixa eu falar uma coisa. Se tem alguém que é capaz de melhorar o seu marido para melhor, é você. É você. Pode ter certeza disso. Amém? Feche os seus olhos.